Queridas irmãs, queridos irmãos, todos presentes, tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sempre brinco com o Boaz, chamo ele de meu irmão russo, né? Nós temos, assim, uma amizade muito grande. E Deus é conosco, né, irmão? Tenho amizade com vocês também, tá bom? Quiser me convidar aí hoje para almoçar, fique tranquilo. Meus irmãos, por gentileza, mídia, vamos... Salmo 46, versículo 1, por gentileza. Vamos declamar 2 versículos para depois nós darmos continuidade em rápidas palavras sobre o que está no nosso coração. Salmo 46, versículo 1 ou 1, por gentileza, a mídia. Vamos todos juntos? Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por gentileza, 48, 14, Salmos também. Se eu não estou enganado, é o último versículo do Salmo 48. Me ajudem. Vamos ler todos juntos? Amém, glória a Deus. Coral maravilhoso, oh, glória. Pode sentar, por gentileza. Este é um momento de adaptação e de refrigério para mim aqui no púlpito, né? Então, agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao pastor Osés e à direção. Obrigado. Aos irmãos da diretoria, pelo amor, pelo carinho, toda a de família. Nós recebemos... Na quarta-feira, já no período da tarde, a comunicação do pastor Osés, na preocupação dele, que a gente só vê o WhatsApp, eu no caso, né? Só depois que os netinhos falam assim, pode ver. Aí ele mandou mensagem para a Joela, para a Jurema, fala, pastor Joel, veio a mensagem. Eu estava no meio, ajudando a esposa nos afazeres domésticos, eu sou um homem doméstico agora, viu? Eu gosto de falar sobre isso porque a minha mãe ela me ensinou bastante sobre isso. E, homens, por gentileza, sejam dóceis, amáveis com suas esposas, mas também ajudem em casa, tá bom? É muito bom, é maravilhoso. Mas isso aí é um papel da mãe ensinar, viu? Se a mãe não ensinar, o filho não vai fazer. Então, nesse meio a fazer doméstico, o pastor Oséias me deu esta incumbência maravilhosa e eu disse, graças a Deus, porque eu já almocei. Senão eu não ia almoçar, né? Porque, na verdade, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande de estar aqui na frente falando da palavra do Senhor. E sem mais delongas, eu quero dizer que nós estamos em um conclave especial, o 2º encontro de corais da Assembleia de Deus, Ministério da Família. E ontem o pastor Oséias, muito sabiamente, utilizou os seus 13 minutos. Anteriormente teria se dado 40, mas... sobrou só 20, ele deu os anúncios de 7, 13 minutos, ele deu uma mensagem maravilhosa, introdutória, espiritual, para todos nós. Amados irmãos, por que nós lemos, então, o primeiro versículo do Salmo 46 e o último do 48? Na verdade, estes 3 salmos, eles formam uma tríplice, uma trilogia, sobre a segurança, sobre a proteção, sobre a supremacia e sobre a grandiosidade do nosso Deus. Na verdade, nós estamos no ano 2024 sobre o tema cheios da plenitude de Deus. No mês de agosto, plenitude na saúde. E vamos fazer um breve link, um breve paralelo sobre plenitude na segurança ou na proteção de Deus. Esses 3 salmos, nós ouvimos ontem, 1% da história sobre o livramento que Deus deu durante o período do reinado do rei Ezequias, que Senaqueribe, com o seu exército assírio,
que era cruel, era perverso, era mau. Matava a sangue frio, tirava a pele das pessoas ainda em vida, abria o ventre de uma mãe e tirava o filho vivo e deixava que a mãe olhasse, talvez a criança já morta ou não, ou ela morresse primeiro, ou a criança. E Deus deu um livramento muito grande para o seu povo. E quando o pastor Oséias fala sobre o histórico da família, eu já confessei isso para ele no seu local ali de atenção, não tem como falar sobre a família sem chorar. Porque o nosso histórico é um histórico de grandes coisas que o Senhor tem feito para conosco. Semana passada, no domingo, ele falou sobre o poder de Deus, sobre uma língua maldizente que diz que nós temos conluio ou parceria com política. E no mesmo instante ele clamou pelo nome de Jesus, dizendo, no sangue de Jesus há poder. E naquele momento a glória de Deus invadiu todo o nosso ser aqui. E quando ele fala das nossas aquisições, não são simplesmente aquisições físicas, materiais, mas ele sempre fala que o nosso objetivo são as almas, são as pessoas. Então tudo que estamos fazendo, ou tudo que Deus faz, Ele está interessado na minha, na tua, na nossa alma, na nossa salvação. E quando foram escritos estes salmos, nós vemos aqui que ele fala de Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não é à toa que refúgio e fortaleza têm que estarem unidos, porque não adianta um refugiado largado, né, como diz aí, as avessas, ou as abelhas, ou aos animais, aos cachorros, né? Como quem diz, um refugiado, quando ele entra em um país, quando ele vem, ele espera, além de ser recebido no país, ele espera também proteção. Por isso que está aí neste salmo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Neste caso, nós temos, no livro de Números e também no livro de Josué, as 6 cidades refúgio. Antecedente a isso, desde o princípio, Deus tem interesse na minha, na tua segurança, na nossa proteção. Tanto é que na virada do dia, não vamos entrar aqui na questão do horário, se era 9, se era meio-dia, ou quando o sol estava por pôr, ou se era tarde, há muita especulação sobre isso. Mas nós queremos dizer que na virada do dia, ou na viração do dia, Deus falava com Adão e também com Eva. Será por quê? Eles estavam cercados em um jardim especial que tinha tudo, mas Deus tinha e tem interesse em saber como foi o meu e como foi o teu dia. Quem sabe, como eu muitas das vezes, chegando em casa do trabalho, ao receber um abraço, um beijo da esposa, ela olha para nós e diz, ou do filho, o que aconteceu, pai, no seu trabalho? E às vezes você só meneia a cabeça. Não diz nada. Mas você tem alguém que você pode abrir o teu coração. Você pode dizer, Deus, na virada deste dia, ao sair do trabalho, o meu coração está pesaroso. O meu coração, o meu espírito está angustiado. Eu preciso do teu refúgio. Eu preciso de um consolo. Eu preciso de um refrigério. E Deus diz, eu estou aqui, meu filho. Estou aqui, minha filha. O que você precisa? O que é que está acontecendo? E às vezes não podemos orar em voz alta. Porque o inimigo, o nosso adversário, ele não tem poder sobre nossa mente. Porque nós temos a mente de Cristo. A nossa mente é guardada pelo poder que há no sangue de Jesus. Oh, glória! Então, muitas vezes não podemos orar em voz alta. Desculpe, às vezes não podemos orar em voz alta nem perto de algumas pessoas.
Porque, de repente, ela pega aquela oração, ao invés de te ajudar, ela vai atrapalhar mais ainda. Aí você chega, vai, como diz no Salmo, vai para o secreto de Deus, e ali você fala com Ele, e às vezes você fala com gemidos inexprimíveis. Às vezes nem com gemidos, com lágrimas, deitado, com o rosto no pó, como muitas vezes eu fiz e minha esposa fez, mas Deus deu a vitória. Oh, glória! O falar com Deus não se limita a expressar com voz, com som, com instrumento, mas nós podemos falar com Ele dentro do nosso íntimo. Porque quando se escreveram estes salmos, aqui nós encontramos o Deus Yahvé, ou Deus Javé, que é um Deus que é tomado por Israel como um Deus íntimo, um Deus pessoal, não pessoal na visão, mas como se fosse assim: Ele é o meu Deus e dele eu não abro mão. Eu vou para o trabalho, eu vou abraçado, agarrado com Ele. Eu vou para a escola, para a faculdade, eu vou abraçado e agarrado com Ele. Não largo dele, não deixo dele, porque Ele é o meu Deus pessoal. Oh, glória! É bom você abraçar as pessoas quando você sente comunhão com elas. E com Deus. O Deus Yahvé, o nosso Deus pessoal. E quando, nestes 3 salmos, é falado o Senhor, Deus, Jeová, Sabaoth, que nós cantamos ontem no hino traduzido por Castelo Forte é o nosso Deus, ou o nosso Deus é uma fortaleza. Então, quando eles declamavam este salmo, assim como nós temos o cântico dos degraus, nós temos alguns cânticos de guerra, de batalha, de militar, e estes 3 são um deles. Em se tratando de muralha, de torre, em se tratando de falar de muralhas, de castelos, de proteção, de fortaleza, não sou especialista na área, mas todos nós podemos falar alguma coisa. E neste caso, nós entendemos que a proteção de Deus, ela é total. E uma coisa que caracteriza e identifica muito bem uma fortaleza, a principal característica é a sua capacidade de subsistir. É a sua capacidade de resistir. É a sua capacidade de vencer o inimigo na paciência. Como diz o ditado, vou cozinhar o inimigo no sangue frio. E ele vai ver como é o meu Deus. E ele vai ver como é que meu Deus trabalha por mim. Porque ele já disse muitas vezes na sua palavra: nesta batalha vocês não vão ter que pelejar. É só vocês ficarem olhando e verão o livramento que eu vou lhes dar. Oh, glória! Já experimentei muitos livramentos de Deus. Eu vou contar uma experiência pessoal. Uma das últimas, que eu cheguei em casa e levei uma reprimenda. Jamais se orgulhe. Desculpe aqui, obrigado, amigo Boaz, por tecer comentários sobre a nossa vida profissional e militar, mas nunca declinei sobre isso, porque não é interessante. Mas eu estava indo há uns 3 meses atrás, a uma loja de manutenção elétrica, passei por lá e estava caminhando em direção ao supermercado legal da Júlio de Castilho. Em determinado momento, do outro lado da rua, um jovem, não corpulento, ele estava com a mochila no colo e gritou, não lembro como ele me chamou, para mim não tem problema. Não sei se ele me chamou de negão, neguinho, não sei, não lembro. Não tenho nenhum problema com isso.
portanto não tem nem apelido. E ele me gritou: ei, me dá um cigarro aí. Naquela hora veio no meu coração o Espírito Santo: ih, agora é hora de você pregar da palavra. Aí eu não fumo não, graças a Deus. Aí ele disse assim: que graças a Deus o quê? Meu irmão, meu sangue ferveu na hora. Aí veio lá do Sansão, não sei se Sansão era negro, né? Mas eu sou um Sansão negro. Meus irmãos, eu saí do espírito e fui para o Sansão físico. E eu, rapaz, você está falando uma coisa dessa? Limpa essa boca para falar o nome do meu Deus. E ele começou a invocar, e eu gritei de lá, falar: agora eu vou apelar. Eu falei assim: hoje eu estou com vontade de levar alguém preso. Foi o meu erro. Foi o meu erro, que eu saí do Espírito, ao invés de deixar o Espírito Santo, a palavra de Deus, o meu Deus, trabalhar, eu fui para a minha vida profissional. Naquela hora eu falei assim: então você vai levar. Aí eu tremi. Já olhei para a mão dele, já olhei para as costas, falei: bom, ali um tombo ele vai levar, que está com mochila. Já falei para os irmãos que eu queria lutar capoeira, meu pai descobriu, o pastor de igreja, falou: vocês estão proibidos disso. Expulsou aquele espírito e não nos deixou, meus 3 irmãos peraltas. Não vai estudar capoeira. Aí explicou para nós por quê, graças a Deus eu entendi. Quando você falar não para o teu filho, diga para ele por que você está falando não. Pegue a palavra, estude um pouquinho da origem dos costumes de alguma coisa, de uma luta, e fala para o teu filho, ele vai entender espiritualmente. E eu falei: agora eu estou perdido. Eu olhei já para ele, ele atravessou a rua e veio para o meu lado. Falei: agora Jesus. Aí eu lembrei, né, de Jesus de novo. Aí ele, falei: bom, agora eu não posso correr, porque se eu correr, virar as costas, irmão, não vira as costas para o inimigo. O inimigo, ele é astuto. Ele sabe que o território de Deus está demarcado. As fronteiras espirituais, as fronteiras territoriais estão guardadas pelo Deus Jeová Sabaoth. O inimigo, ele sabe que ele já é derrotado, mas ele fica espezinhando, ele fica martelando, tentando furtar, tentando roubar a minha paciência, a minha paz, trazendo angústia, mas o nosso Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aí eu clamei a Deus novamente, aí dá aquele arrepio, né? Aí ele veio, irmão, ficou quase que nariz por nariz. Eu olhei dentro dos olhos dele assim, e dentro de mim, eu falei: o sangue de Jesus tem poder sobre este espírito mau. Aí ele olhou para mim e falou assim: segue o teu caminho, que eu vou seguir o meu. Oh, glória! Eles estão rindo? A coisa é séria. Quando eu cheguei em casa, eu falei: e agora? Irmãos, eu não tenho segredo. Não tenho segredo. Ali no coral a gente brinca. Às vezes, quando está com o celular, irmão Jurema, sabe assim, irmão, o celular não tem senha, o Peco fica em casa, dela também. Não há segredo. É uma benção lá em casa. Eles têm senha do banco, tem tudo, faz piques, faz não sei o quê, compra, e eu fico só pagando. Daí eu falei: meu Deus, eu tenho que contar isso em casa. Eu tenho que contar isso em casa porque foi um livramento do Jeová Sabaoth. Se aquele homem puxa uma faca ali, meu amado, ou se ele está armado, Deus ia falar: você não pediu? Então vai, vem mais cedo. Vocês não falam que a fila anda? Chegou a sua vez. Esta senha não se passa. Né? Mas glória a Deus que na hora eu me lembrei. Cheguei em casa, passou um tempo e tal, eu contei. Quando eu contei, só faltei apanhar da irmã Jurema. Ela espalhou para todos os filhos. Pegou o telefone e ligou para Tabatinga. Meu filho, oficial, tenente do exército, lá em Tabatinga, na fronteira. Levei um ralo dele. Agora os irmãos imaginam a situação de Israel nas mãos maldosas e perversas de Senaqueribe. E quando Deus os livrou, o que é que haveria de ser feito? Salmos 46, 47,
e 48. E onde está a plenitude de Deus na nossa temática AD Família 2024? Eu falei para o teclado tocar os 20 minutos, ainda não tocou, né? Eu estou preocupado aqui. Mas glória a Deus que nós temos aqui um Deus que é todo poderoso. E nestes 3 salmos, a introdução fala sobre Alamote. Nós temos alguns títulos, alguns nomes na Bíblia, que são termos musicais. Neginote, Reobote e, neste caso, Alamote. E quando nós olhamos sobre isso, Alamote significa música de vitória. E agora as irmãs vão gostar, porque lá está escrito, a lei de vitória significa música cantada por moças. Música cantada por moças. A igreja do Senhor é uma noiva, com vestes brancas, puras, lavadas no sangue do Cordeiro. Ontem, quando cantávamos aqui, quando falou glória, 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 no nome do hino Vencendo Vem Jesus, foi como se nós estivéssemos ouvindo aquele grande coral celestial. E o nosso coração se encheu de alegria, porque não precisamos de fazer movimentos, como eu participei de um seminário de música em Volta Redonda, e eles falam de coach, né? Graças a Deus que aqui não tem coach, aqui tem ministro da palavra de Deus. E o coach falou, vou ensinar vocês como estimular, movimentar ou encorajar o público. Como o pastor Osés falou, isso aqui, esses 3 salmos não são para nos mimar. Não é ser um bonitinho, não. Eu estou ali tomando conta dos netos, mas estou atento. Ouço tudo, guardo. Não porque nós somos bonitinhos, apesar que eu sou bonito, viu? Eu me considero. Se você não se considera, você vai para o esteticista, você vai querer arrancar o nariz, como o meu que é grande, vai querer mudar os dentes, como o meu que é um incisivo que é muito grande. Não vai se contentar com a pintura de cabelo, vai ficar louro, outra hora azul, vermelho. Mas eu, olhando para isso, eu disse, glória a Deus que Ele nos amou primeiro. Independente da minha condição financeira, física ou espiritual, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados, quando nós falamos que o nosso Deus é uma fortaleza, a primeira coisa que nos vem à cabeça, limitação territorial. Deus limita, então, o território. O inimigo não pode ultrapassar o limite se Deus não o permitir. A segunda coisa, além da limitação e da localização, quanto mais alto o local, mais potente, mais poder tem esta muralha ou esta fortaleza. A segunda coisa é a sua guarda, constituída principalmente pelo seu comandante. Nas batalhas, a primeira coisa que o adversário, que o inimigo quer, é destruir o comando. E glória a Deus, como já foi falado, além de nós termos um Deus supremo, um Deus único, nós temos um comando terreno de pastores de direção que são ungidos por Deus. A terceira coisa, para resumir, além da guarda e da localização, é o material utilizado. E o material utilizado para as nossas muralhas, para nossas torres e para nossa fortaleza é a rocha eterna que é Cristo. Não há poder contra esta rocha. Não há poder. E a última coisa interessante para a autossuficiência desta torre, deste castelo, ou desta muralha, ou como nós diz, torre forte, é o nome do Senhor. Nós temos uma única entrada. Dificilmente
Dificilmente uma fortificação tem várias entradas. Não vamos confundir com o templo, viu? Não vamos confundir com o templo. O templo de Jerusalém, se eu não estou enganado, eram 12 portas, né? Não vamos confundir. A muralha cerca toda a cidade. Então, é uma entrada para controle e também para saída. E esta é uma porta especial. Jesus disse em João, se eu não estou enganado, capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Já se imaginou chegar num lugar angustiado, precisando de socorro de alguma coisa, e você vê um letreiro, uma porta falante, e nessa porta está, quando você pisa nela, na porta automática, assim: pode entrar, aqui o teu problema será resolvido. Esta porta é Cristo. E agora o paralelo com João sobre a plenitude da segurança de Deus. Me permitam ler e terminar aqui esta breve palavra. Em João nós temos 7 vezes Deus, através de Jesus, falando eu sou. Em João você vai encontrar 23 referências falando sobre o que Jesus é. Mas ele falando, ele se declarando, ele exprimindo, nós temos 7 vezes. E a nossa plenitude na segurança, na proteção, sobre esta torre forte, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 10, que torre forte é o nome do Senhor. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta das ovelhas. E eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. E eu sou a videira verdadeira. Oh, plenitude total. Autossuficiência. Se tem pastor, tem pasto. Pasto é comida. Se tem luz, não tem problema. Tem água quentinha para tomar banho, para aqueles que gostam. Se ele é a videira verdadeira, tem vinho, que significa fortificação para o sangue. Não estou dizendo para você tomar vinho, não. Adoidado não, viu? Mas o vinho é curativo. O vinho, ele é poderoso no seu efeito curativo. Então, irmãos, nessas 7 citações, nós encontramos que o nosso Deus, ele nos dá plenitude total. Ele é a nossa fortaleza. Aqui eu termino as palavras. Digo para os irmãos que às 2h15 da manhã fui tomado. Sempre sonho em cultos maravilhosos, em pregação da palavra. E me tomo acordando, falando em mistério, orando em mistério com Deus. E nesta noite, nesta madrugada, às 2h17 da manhã, Deus me disse: alguém precisa desta palavra. Alguém não tem mais como recorrer. Está como aquele empresário Dantas, que mandou um áudio extenso para um outro empresário, seu amigo chamado Vic, prenunciando a sua morte, dizendo o seguinte: foi nos últimos dias agora. Entra na mídia e você vai ver. Procura lá Vic com seu amigo Dantas. Eles não aguentam mais o farisaísmo, não aguentam mais a mentira, não aguentam mais a perseguição. Mas eu preciso me expressar no seu programa. Não teve oportunidade, porque ele foi tomado de uma forte depressão, e pelas conclusões policiais, ele mesmo tirou a sua vida. O Deus Jeová que te protege está aqui nesta manhã. Ele está falando com você: venha. Não estamos te convidando para mudar de religião ou para pertencer à igreja de família. Estamos falando que Deus é poderoso para mudar a tua vida. E para você que é cristão, que assim como eu passei em 2018 uma situação muito difícil, apegue-se à sua família,
Apegue-se à igreja, procure conselho pastoral, procure a sua igreja, procure pessoas amigas e você será bem-sucedido em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Por gentileza, a equipe de louvor, e entrego novamente a direção ao amado pastor Barbosa, que muito amavelmente eu chamo de Barbosão.